Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um podcast aqui no Estúdio Feed e hoje estamos trazendo a presença da Kizzy Calduro. A Kizzy, que é designer de interiores, trabalha em Canoas, né, Kizzy? Sim, isso. Canoas e região. Canoas e região, maravilha. Kizzy, eu quero começar te perguntando como é que tu iniciou na carreira de designer. Como é que foi pra ti esse processo? Conta desde o início. Porque eu soube que tu tinha uma outra profissão antes, né? Ou estudava outra coisa antes, né? Sim, sim. Eu comecei a trabalhar com 18 anos na área da saúde. Primeiro eu fui técnica de enfermagem e lá eu trabalhei durante praticamente 10 anos. Foram 10 longos anos e aí bem no início assim da minha carreira eu já decidi que eu não queria levar adiante a profissão, né? Até eu me matriculei na faculdade de enfermagem, fui em uma aula só. E aí já fui na primeira aula e já fui sair da sala e já fui cancelar o curso. Não era pra ti. Não. Vai. E aí, daí eu fiz cursinho, pensei em tentar a URGS, né? Só que eu sempre tinha, né, por orientação até da minha família, que eu não ia conseguir me manter numa universidade pública e tal. E aí fiz o vestibular para Unicinos e comecei a estudar lá. E só que assim, né, eu morava em Canoas, eu trabalhava na PUC e eu estava na Unicinos. E aí eu fiquei alguns anos nessa função, né, sem carro, né. Aí a minha rotina era assim, eu acordava 4h30, 5 horas da manhã, me arrumava, tomava um banho e tal, daí eu pegava um ônibus, depois eu pegava um trem, depois eu pegava outro ônibus, 3 condições. 1h30 pra chegar na PUC. Lá eu bati o meu cartão às 7h30 da manhã, e aí trabalhava o dia todo, saía de lá às 4h30 da tarde e ia pra Unicinos. Às vezes, assim, dependendo da minha rotina, né, da faculdade, porque tinha uns trabalhos muito intensos, eu virava à noite, né, trabalhando. Aí, no outro dia, no horário do meio-dia, eu dormia numa maca. Fazia o meu horário, fazia um esquema, assim, eu batia o cartão. Não, eu almoçava, depois eu batia o meu cartão. Aí eu dormia aquela 1 hora, né, de direito ali, de direito. E aí dormia em cima de uma maca, que era o período que os médicos não estavam atendendo os pacientes, que eu trabalhava no ambulatório nessa época. E aí tocava ficha, né? Depois eu ficava torcendo para que eu pudesse pegar. Ou eu pegava um ônibus que ia direto para Unicinos, ou eu pegava o trem. Quando eu tinha dinheiro, eu pegava o trem. Mas eu torcia para sentar num lugar do trem que eu conseguisse me encostar para ir dormindo até São Leopoldo, né? Porque eram os momentos que eu conseguia dormir. E aí eu levei, né, um tempo. Até que eu saí do hospital, depois de quase 10 anos, saí do hospital. Então trabalhou 10 anos como técnica. 10 anos. Primeiro eu trabalhei na maternidade, depois eu trabalhei no centro obstétrico, e aí depois eu trabalhei nos ambulatórios. Esses 2 primeiros, assim, foram os mais punks, né? Maternidade... na maternidade até tranquilo, mas centro obstétrico é como se fosse uma emergência, né? Então era bem puxado. Ali que eu decidi que eu não queria mais seguir, né? Uma porque eu ganhava muito pouco, né? Eu via que não tinha como ter uma vida, assim, muito próspera trabalhando ali, né? O salário era tenso e até hoje é horrível, né? O salário da enfermagem. E depois desse período todo, eu sempre pensava, bom, vou ter que sair do hospital demitida, né? Porque se eu pedir demissão, eu não tenho nem como me manter num período até eu me estabilizar na área da arquitetura, assim, né? Precisava conseguir ser demitida. Aí tá, consegui ser demitida. E eu me lembro que eu fui demitida, eu tava mega feliz, assim, que parecia que eu ia ganhar na loto, né? E aí eu liguei pra minha mãe, e a minha mãe, nossa, e agora? O que tu vai fazer da tua vida? Tu tá desempregado, o que tu vai fazer e tal? E daí já me bateu um medo, né? Eu disse, não, vai dar tudo certo.
Aí, em menos de um mês, eu consegui 2 estágios. E esses 2 estágios me pagavam mais do que eu ganhava na PUC. Pra tu ver como eu ganhava mal lá no hospital, né? Eu ganhava, tipo, 800 pila, assim. 2010, isso. E aí, eu consegui um estágio na prefeitura de Esteio. E daí eu fui contratada para trabalhar num setor que desenvolvia postos de saúde. E o engenheiro que me contratou, ele até me disse que o diferencial de todo o pessoal da arquitetura que estava ali era porque eu já tinha trabalhado na área da saúde, então eu ia ter uma visão diferente ali nos projetos dos postos e tal. Sim. Foi bem legal. E junto com isso eu consegui uma bolsa da FAPERGS, de iniciação científica. E aí eu fiquei 1 ano ali trabalhando na iniciação científica, que foi muito, muito enriquecedor também, que era uma visão diferente da arquitetura, né? Mas era totalmente direcionada para a área da engenharia civil. E ali eu comecei a me interessar muito por pesquisa, sabe? Muito, assim. Eu sempre gostei muito, né, dessa área mais de laboratório e tal. Já tinha essa pegada até da saúde, né? E ali eu tava tendo chance também de, depois, se eu me formasse, fazer um mestrado, enfim, eu já tava no meio, né? Porque daí a gente participa junto das pesquisas, tu vai ganhando pontuação para conseguir um mestrado e depois segue uma vida acadêmica. Só que eu fiquei 1 ano nessa função, e aí tinha que seguir pagando a Unicinos e tal, e aquele dinheiro que eu tinha ganhado lá da PUC tava indo, né? Porque era muito pouco, muito pouca grana. E aí lá pelas tantas, eu resolvi que eu ia procurar um emprego numa loja de móveis, porque eu ouvi dizer que dava grana, que o pessoal tava ganhando dinheiro. Aí eu me lembro que eu tava até meio doente, assim, peguei, mandei uns currículos e me chamaram para 2 entrevistas. Uma numa lojinha bem pequenininha, que até logo depois fechou, nem era uma lojinha de bairro, assim. E a outra era Natal da Todeskine. Posso falar a marca? Claro. Ah, tá. Era Natal da Todeskine, que eu já tinha ouvido falar, mas vou até dar uma pesquisada aqui, quem são eles e tal, tá. Isso era que ano, mais ou menos? Era 2011, por aí. E aí, daí fui na tal da entrevista dessa lojinha pequenininha, mas eu já tava de olho lá Não, eu quero trabalhar lá, porque lá é maior, é melhor, né? Eu quero trabalhar lá. Aí a lojinha pequenininha me queria, eu disse, não, tem outra entrevista pra fazer, vamos ver e tal. Aí e daí fiz a entrevista com o Luciano, lembro até hoje. E ele ficou de me ligar e não me ligou, né? E aí eu peguei e liguei pra ele. Eu disse, olha, tu ficou de me dar um retorno e tu não me deu o retorno, né? Então eu quero saber se eu passei na entrevista ou não, né? E eu acho que aquilo ali deve ter me ajudado, né? Porque eu não tinha experiência com o software que eles usavam e eu não tinha experiência com vendas. Mas eu fui bem cara de pau, assim. E aí ele me chamou pra trabalhar. Eu fui uma das últimas pessoas, assim, que a empresa contratou sem experiência, sabe? Mas logo em seguida eu já comecei a vender, já peguei a manha ali do software e comecei a trabalhar com móveis, né? Só que, assim, loja de móveis é muito cansativo. Muito. A gente trabalhava de segunda a sábado. Eu não conseguia me dedicar aos estudos. Assim, tava insano pra mim. Não tinha como. Eu trabalhava, às vezes, sábado, dependendo, até às 18 horas. Então, assim, tava muito cansativo. E aí eu acabei dando um tempo na Unicinos. Aí depois eu dei um tempo, daí eu voltei. Depois eu dei um tempo de novo. E esse tempo perdurou, assim, por muito tempo. Fiquei anos sem estudar. E aí eu comecei a focar só na carreira pra loja, né? E aí lá eu consegui, daí eu adquiri carro, daí eu comprei apartamento. E aí eu fui, né? E eu fui me interessando, assim, por essa área de interiores, né? E logo que eu comecei a trabalhar na Todeskine, eu tive que pedir demissão da iniciação científica. E eu me lembro até hoje que o professor falou pra mim: tu não vai dar certo, é muito difícil dar certo na área de interiores, tem um monte de gente fazendo interiores, tu tem uma carreira aqui na iniciação científica, depois tu pode fazer mestrado e tal. E eu, com o coração na mão, né, mas eu disse, professor, mas tipo assim, tu consegue uma bolsa então pra mim aqui na Unicinos, porque eu preciso
pagar, né, o Unicinos, e eu tô procurando emprego pra isso e tal. Ou eu tinha uma coisa, eu tinha outra, né? Sim. E aí foi que tive que sair de lá e seguir, né? Seguir na área. E aí eu fiquei anos trabalhando em lojas, trabalhei em várias lojas e foi bem cansativo, assim, bem maçante. Nas últimas 3 lojas que eu trabalhei, eu fui demitida. As últimas 3. E eu bati a meta, mas eu era demitida. Mas assim, eu não tava mais... por estar tão cansada, isso que durou, sei lá, uns 5 anos, 6 anos, eu acabei... Eu tava sem brilho mais, sabe? Tava sem brilho. E aí foi muito engraçado porque teve um gerente que ele me demitiu e ele falou assim... Kiz, eu tô te demitindo porque tu não tem mais perfil de loja, tu tem que trabalhar no escritório. E eu olhei pra eles e pensei assim, o que esse cara tá falando, né? Eu sou uma mega vendedora aqui e tal, tô sempre entre as melhores e o cara tá dizendo que eu tenho que trabalhar no escritório, né? Mas assim, ele tava enxergando o óbvio, né? Que eu não tava vendo. E aí foi que em 2017, depois da última empresa, eu tava super cansada, eu pensei, eu vou ficar em casa agora, vou pegar uns trabalhos freelance, vamos ver o que vai dar. Foi bem assim. Fui vendo o que ia dar, né? E desde 2017 eu tô aí. E aí, como é que foi, então, esse teu início sozinho, assim, sem ter a loja, né? Alguma loja? Foi... Os primeiros clientes, como é que surgiram? Na verdade, assim, eu saí da loja e aí eu contei que eu tava saindo, eu comentei com uma arquiteta que eu atendia na loja. E ela não fazia desenho, não fazia projeto 3D. Ela é uma excelente arquiteta, mas ela ainda é do tempo que desenha à mão, sabe? Fazia o projeto 3D dela, né? Ela apresentava um desenho à mão. Lindos os desenhos dela, mas enfim, né? O mercado tava pedindo mais. E aí ela disse, não, então tu vai fazer uns trabalhos pra mim, fica tranquila, não sei o quê. E aí aquilo ali me deu um gás, né? E aí eu comecei a fazer uns trabalhos pra ela. Só que não durou assim, uns 2 meses já começou a aparecer cliente pra mim. E como eu sempre, né, todo esse tempo de loja, tem cliente que a gente acaba tendo um relacionamento, assim, e tal. Então, também esses clientes de loja viram que eu tava trabalhando sozinha, começaram a me pedir projeto, e aí a coisa andou, assim. Só que não foi tão fluido que nem eu tô contando aqui, né? Sim. Porque, claro, que no início a gente tem muito medo, o medo trava muita gente, né? Eu comecei a fazer vários tipos de terapias para conseguir me libertar daquilo, né? Porque eu vim de uma família que o certo seria fazer um concurso público e ter uma estabilidade, né? Sim. Então eu nunca tive esse apoio, assim, desde a época da faculdade, nunca tive apoio, assim, de pai, de mãe, de nada. Principalmente quando eu troquei, né? Quando eu decidi que eu ia fazer arquitetura, assim, foi uma decisão minha, sabe? Não tive apoio de ninguém, 0. Então, eu fui indo na raça, assim, sabe? Fui indo atrás, na teimosia, não, vai ter que dar. E deu certo. E estamos aí. Está dando certo. E então tu teve que enfrentar esses obstáculos, inclusive dentro da família, para alcançar o teu objetivo. Sim. E no que tu te agarrava, assim, para ter certeza que esse era o caminho? Como é que tu... Eu sempre... Eu acho que eu sempre tive uma visão, assim, mais... Como é que eu posso dizer? Mais ambiciosa, sabe? Sempre tive essa visão ambiciosa, assim. E quando eu comecei a trabalhar sozinha, eu comecei a ter várias questões, assim, minhas e... Não sei, uns questionamentos, assim, filosóficos, digamos assim. E aí eu aproveitei que eu tava sozinha e eu começava a buscar informações no YouTube. E aí eu comecei a pesquisar e ouvia vários vídeos de terapeutas, ou treinadores mentais. Ouvi muito, assim, física quântica. E eu comecei a ouvir eles,
ouvi sobre teorias milenares, assim, que estavam me mostrando o que lá no fundo eu sabia, entendeu? E que eu tinha que ir atrás, que eu tinha que manter uma mente mais positiva, que eu tinha que acreditar e que eu tinha que seguir trabalhando, porque se eu seguisse trabalhando uma hora a coisa ia brilhar, entendeu? Porque, por exemplo, nem sempre eu tinha projeto para fazer nos primeiros momentos. Eu não tinha aquela agenda assim, senta de manhã, vai trabalhar até às 18 horas, mas eu não saía da cadeira. Eu seguia, nem que era pra fazer um projeto, pesquisar alguma coisa, eu tava ali trabalhando, entendeu? Sempre movimentando aquela energia, não vou deitar e dormir só porque eu tô em casa, né? Porque eu trabalhava em casa. Trabalho ainda, né? Então, eu sempre busquei estar me ocupando e acreditando que uma hora as coisas iam, né? Aí eu fazia folder, distribuía nas caixinhas dos correios dos condomínios. Eu ia, por exemplo, se eu tinha um cliente, eu ia 5 vezes na semana aquele cliente, entendeu? Ou eu entrava em grupos de condomínio e oferecia meu trabalho para os moradores, que eu sabia que eles tinham comprado lá e tal. Eu ia movimentando, assim, plantando a sementinha, né? E tu já tinha tua rede social já ativa? Como Já. é que foi essa? Porque com a Já. rede social facilitou bastante essa parte de sim. divulgação do Sim, trabalho, sim. poder mostrar o trabalho que tu já fez, né? Claro. E aí não precisou mais ficar largando... Não, mas era rede social e as duas coisas? Não, era tudo, não. Tudo que dava, né? Porque a gente nem sempre consegue chegar em todo mundo pelas redes, né? Porque tem gente até mais velha que não tem, Claro, né? Aí, por exemplo, se eu tinha um cliente num condomínio em Porto Alegre lá, que tinha não sei quantos apartamentos, eu ia lá e botava uns folders, entendeu? E aí tu sempre teve um bom retorno disso daí? Não. Não? Não. Talvez o retorno eu tenha agora do universo, assim, né? Do meu esforço, mas... retorno de folder, acho que eu não tive nenhum. Mas eu fazia, tu entendeu? Era uma necessidade minha não ficar parada, né? Isso acabou realmente movimentando as coisas, né? De alguma maneira, né? Sim, não, de alguma maneira. Eu tinha que fazer alguma coisa, assim, porque senão, se eu não fizesse por mim, quem é que ia fazer? Sempre foi assim, né? Então... Porque até em outras oportunidades a gente já conversou aqui no podcast justamente em relação a isso, né? Da gente ter a ideia, né? Botar em prática e sempre buscar, né? Aquilo que tu quer e as coisas parece que vão se ajeitando, né? Sim. Com o passar do tempo, né? E isso realmente funciona. A gente já teve outros relatos assim, né? De pessoas que botaram um objetivo e às vezes não sabe como que vai chegar lá, mas parece que com o tempo as coisas vão se ajeitando, né? E eu acredito que contigo tenha acontecido isso, exatamente, certeza, né? Com certeza. As coisas acabam... O universo, ele vai te retribuir, né? Se tu fica esperando, sentado, as coisas acontecer... Pode até acontecer, mas talvez tenha até outra explicação, mas é raro. Agora, se tu acredita... É aquela frase, né? Quem acredita sempre alcança. Tu faz acontecer. Tu tem que fazer acontecer. Não adianta esperar o melhor render para postar no Instagram, a melhor dicção para fazer um vídeo. E não, posta, sai correndo, não olha mais, entendeu? Melhor feito do que perfeito, né? Claro, com certeza. E no que tu te inspira, assim, para fazer os teus trabalhos, os teus projetos? Tu tem alguém que tu tem de inspiração ou alguma coisa que te inspira? Como é que funciona para ti? Assim, hoje a gente usa muito Pinterest, isso é comum, é normal, né? Mas eu sempre busco uma referência fora, sabe? Minha referência é sempre fora, assim. Eu vejo projetos de fora do Brasil, eu sempre acho que lá fora daqui a pouco está acontecendo, né, um outro movimento, então eu procuro sempre ir fora do que a gente está vendo o comum aqui, né? Por mais que nem sempre o cliente quer aquilo, né? Mas a minha inspiração lá no meu íntimo é sempre algo novo, entendeu? Alguma tendência que vem fora do Brasil, sei lá, alguma coisa lá do Oriente, alguma coisa, sabe? Um design, assim, um pouco diferente, né?
A minha tendência mais aquariana, assim, é sempre pensar mais fora da caixa, sabe? E tu já tem, quem olha os teus trabalhos já consegue perceber, assim, a tua marca, assim, tu tem... Eu já ouvi isso de parceiros, já ouvi isso de cliente, assim, eu tenho um parceiro que ele diz, eu entro no apartamento, eu sei que, isso aqui foi a Cris que fez. Mas tu não tem essa visão, assim, tão... Eu não tenho essa visão porque eu procuro muito respeitar o que o cliente quer, né? Eu acho que o meu ego não tem que estar acima, né, do desejo do cliente. Mas assim, eu sempre aviso, né? Porque às vezes o cliente quer alguma coisa e eu sei que não vai ficar legal, né? Não vai funcionar, não vai ficar bom e tal. Mas, no final das contas, a casa é dele. Sim. Então eu não posso ficar, tá, então eu não vou fazer, ou vai ficar... Não dá, entendeu? Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela tem... A cozinha dela é bem pequena, cozinha de apartamento e tal, e a bancada, né, da pia da cozinha dela também não é muito grande. E aí ela pediu pra colocar máquina de lavar louça em cima da pia. Que era uma coisa que fazia nos anos 90, quando as máquinas começaram a surgir, as pessoas instalavam em cima da bancada e os canos passavam e despejavam água na cuba, né? E ela fez isso. Mas até tipo porque assim, na época não tinha... Claro, ninguém deixava as esperas também, claro. né? E aí ela me contratou, pagou um projeto de interiores, a gente mexeu naquele projeto e ela pegou e fez isso. Por que ela fez isso? Porque ela tem problema de coluna. E ela se abaixar, entendeu? E não tinha como colocar em outro lugar. Porque era muito pequeno. E aí, tipo assim, tá, o que vai acontecer? Eu não vou tirar foto, não vou postar. Tudo bem. Mas pra ela, se tá bom? Tá bom. Ficou satisfeita. Né? Entendeu? Então, assim, os projetos, eles sempre... Eles até podem ter uma linguagem, mas eu procuro sempre... né, ou o que pode acontecer? Daqui a pouco eu acabo atraindo os clientes, né? Por causa de alguma linguagem minha, mas eu sempre, no final das contas, eu vou ter que respeitar o que ele quer, né? Porque a gente tá... quem trabalha com interiores, quem trabalha com arquitetura, enfim, a gente tá aqui pra servir, não pra botar, né, fazer do seu gosto a casa do cliente, senão não fica a cara dele. E aproveitando, como é que é o teu método, então, assim, quando a pessoa chega pra ti, quer fazer um projeto, ela vai te dar algum norte, assim, e tu vai sentar com ela, vai conversar, Sim. vai ver os gostos. Sim. Tu vai dar algumas opções, como é que é esse processo de Eu faço um briefing. projeto? Eu tenho um documento que eu desenvolvi, que é um formulário, e ali eu coloco tem várias perguntas e coloco também algumas referências. Porque nem todo mundo para pesquisar as referências na internet, sabe? Nem todo mundo é organizado ao ponto de ter uma pastinha no Pinterest para a reforma da casa. Nem todo mundo tem, né? Sim. Então, daí eu passo aquele formulário com algumas ideias, por exemplo, vários tipos de cozinha, entendeu? E aí daí eu peço pra pessoa comentar o que tu gostou daqui. Aí a pessoa comenta, gostei da bancada preta, gostei da luminária, não gostei de tal coisa, eu não gosto de dourado. Daí eu consigo, depois a gente conversa e vai afinando o projeto. Aí eu faço uma primeira ideia, apresento, e depois a gente ajusta e aí depois que tiver ok, o meu pessoal daí faz a parte técnica, né? Tem toda uma parte de desenho técnico para que a gente comece depois a desenvolver, fazer realmente a obra em si, né? E quais são os principais desafios que tu percebe, assim, clientes, o pessoal da marcenaria, como é que dá essa dinâmica, assim, onde é que tu acha mais dificuldade de... Tem vários desafios na minha área, vários. Primeiro, até eu te perguntar também, aproveitando, como é que é ser mulher, às vezes, num ambiente de obra, enfim, que é majoritariamente masculino, né? E aí, às vezes, não é fácil. Como é que funciona? Não é fácil. Eu já tive obra que... Meu Deus do céu.
Eu, sinceramente, se eu tivesse uma arma, eu ia me sentir mais segura. Porque o que acontece? Às vezes tu tem obra à noite dentro de um prédio comercial que tu tem que visitar a obra, entendeu? E aí só tem um cara mal educado e mal-humorado lá dentro daquela sala e mais ninguém num prédio de 20 andares. Entendeu? E o cara já não tá muito afim de trabalhar, e aí tu chega lá, sabe? Então tem coisas que só mulher entende, sabe? Talvez se algum homem estiver ouvindo que, não, vocês não entendem o que é. É muito complicado às vezes, sabe? Eles parece que abusam, assim, né? E o que eu gosto? Pra facilitar a minha vida, pra resumir, eu gosto de trabalhar com o meu clã, tu entendeu? Uhum. Porque daí eu chego De lá, confiança. o pedreiro lá que eu já conheço, a gente já é amigo, já leva o sanduíche pra ele, já, entendeu? Uhum. Mas aí quando é um pessoal novo, é difícil, às vezes é difícil, sabe? Às vezes é mais complicado, assim. Mas, assim, o desafio muitas vezes começa lá no início, quando tu vai apresentar um orçamento. Porque o mercado é ultra prostituído, né? Uhum. Tem pessoas que fazem uns projetos, assim, muito fracos. Eles não têm noção nenhuma de ergonomia, de estética, de funcionalidade. Cobrando muito barato. E aí faz um render bonitinho. E quem não conhece, lindo. Cara, lindo. Olha a altura que tá esse micro-ondas. Tu acha que uma mulher de 1,60 m vai tirar uma mamadeira quente lá de cima? Isso é ultra perigoso e o cliente não percebe. Inúmeras situações, assim. Uhum. Então já começa ali, né? Tem clientes, assim, que eu acho que é meio normal, a gente não... Tu leva pra vida, assim, dá vontade de dizer, nossa, Senhor, multiplica essa pessoa na minha vida. E tem outros clientes que não dá nem vontade de fechar, porque tu já vê ali no briefing que vocês, né, não vão bater muito. A pessoa tem que respeitar, tem que respeitar o nosso trabalho também, que é muito intenso, né? Trabalho é eu e mais 3 pessoas. Então, assim, o que eu tô te cobrando, eu tenho que pagar mais 3 pessoas, tu entende? Uhum. Então já começa aí, né? Toda a função. E aí depois, claro, tem a função com os fornecedores, né? Final de ano agora tá todo mundo atrasado. Né? Isso é bem comum, né? É bem comum. Aí o pessoal quer agilizar tudo, quer tudo pra última hora, né? E aí acumula, né? Sim. Mas tu acha mais difícil a parte... Bom, tu disse que tu tem o teu clã, né? Sim. Mas nem sempre tu vai conseguir trabalhar com eles, né? Então, nem sempre. Essa parte aí também acaba, às vezes... às vezes sim, né? E às vezes não. Por quê? Por exemplo, assim, eu fiz um projeto para uma médica esses tempos, que foi indicação. Trabalho muito com indicação. Às vezes, dentro das famílias, eles vão me indicando um pro outro, assim. Sim. E aí, ela tinha o clã dela, porque ela já estava acostumada a fazer reformas, né? Então, ela tinha o empreiteiro, o marceneiro, o cara da pedra e tal. E eu respirei fundo, vamos lá, né? Vamos ver o que vai acontecer. E aí, nessa obra, eu conheci um baita do empreiteiro, entendeu? Então, às vezes, acontece essa troca que é muito boa, né? Por intermédio do próprio cliente, a gente acaba conhecendo uns parceiros super legais, assim. Então, assim, não é de todo mal, entendeu? Esse ramo, ele tá bastante ligado a contatos, assim, né? Sim, a contatos. Aí tu faz um trabalho legal, aí esse cliente já vai falar pra alguém, e daí alguém já conhece alguém que instala alguma coisa diferente, né? Então é tudo... Tem que ter muitos contatos e tem que se puxar no network ali, porque uma coisa que aconteceu esses dias, eu errei num projeto. E aí erraram lá o pessoal que trabalha comigo. No fundo fui eu, né? Porque eu tenho que revisar e passou despercebido. E aí era uma ilha da cliente e ela tava 7 centímetros maior do que deveria ser.
a gente vai fazer um tampo de porcelanato, e o porcelanato ele tem uma medida certa, então não tinha como fazer uma emenda, ia ficar horrível. E o marceneiro dessa cliente, que ela tem o marceneiro dela, ele não teria tempo para reduzir aquele móvel lá, porque ele tava tucanado, enfim. E aí eu tenho que arcar com isso, né? Porque o erro fui eu, não adianta eu... Né? Isso foi uma coisa que eu aprendi muito com essa função da espiritualidade, assim, desses treinadores, sabe? No momento que tu assume as coisas, eu fiz errado, tá? Agora eu vou resolver, entendeu? É libertador, sabe? Porque não adianta ficar botando a culpa nos outros. Né, querendo ou não, facilita pra tu resolver, né? Não adianta. Então vamos resolver. E aí, falei com o marceneiro, falei com outros dos meus, né? E aí teve um dos meus parceiros que foi lá e reduziu pra mim o móvel, entendeu? E agora tá tudo certo. Mas foi... Isso é o legal, né? Porque a gente também tem os parceiros que às vezes dá um probleminha ou outro, mas tem as pessoas que a gente pode contar, né? Sim. Isso é muito importante, assim. Muito importante. E erros acontecem, né? É normal. Isso é normal, as pessoas têm que compreender que eventualmente pode acontecer, né? Mas aí a gente tem que resolver, né? Sim. Sim, com certeza. E me diz uma coisa, Kizzy, tu teve alguma formação relacionada à iluminação? Tu fez alguma coisa diferente nisso daí? Sim. Eu gosto muito de projeto luminotécnico. Eu fiz um curso do Valdir, o curso de luz. E diariamente, eu tô me atualizando, assim. E procurando sempre... No curso dele, ele ensina a gente a pensar de uma maneira muito lógica, assim, a iluminação. O que é que tu quer iluminar e o que é que tu gostaria... O que é que tu precisa deixar de sombra, por exemplo. Luz e sombra. Então... Isso facilitou, assim, é um outro tipo de raciocínio, né? E no curso dele, uma coisa muito legal é que a gente precisa, com certeza, parceiros em loja, né? E muitas vezes a iluminação a gente vai definir em loja. Então, assim, para não deixar muito amarrado para o cliente, eu gosto de ir em loja e a gente vê o que tem na loja. Eu sempre falo para os clientes... grande parte do projeto a gente vai definir, vai ver o que é que tem de estoque e o que é que tem de preço. Porque se eu botar ali no papel, tu tem que comprar essa lâmpada aqui, entendeu? Daí ele chega lá, tem a lâmpada, só que tem uma que é 40% mais barato, vai dar um efeito semelhante ou praticamente igual. Por que eu vou amarrar a situação no mais caro, né? Então, tem certos detalhes, assim, que é legal a gente ver pessoalmente, ver como é que tá o mercado. Com essa função que a gente teve da pandemia, foi isso, assim, faltou muito material e a gente tinha que trabalhar com o que tinha, né? Sim. Então, eu sigo nessa pegada, tu entendeu? Trabalho com o que tenho, com preço, com estoque, e aí a gente vai viabilizando pro cliente. E a iluminação realmente faz uma diferença grande, né? Faz. Num projeto, assim, né? Faz. Consegue transformar um ambiente só com a luz, né? A luz é muito importante. É algo que não dá pra economizar. Se tu quer um ambiente bonito, assim, tu tem que trabalhar a iluminação. E tu percebe que tem talvez outros profissionais que não focam muito nessa questão? Tem, mas aí... Mas vão ter que evoluir, né? Porque a questão da iluminação eu acho que cada vez tá expandindo mais, assim, com a internet, claro, né? O visual, as pessoas veem o que é bonito, o que não é, e naturalmente o cliente vai pedindo, né? Também, né? Quem não tá muito focado nisso, naturalmente o cliente vai pedir mais iluminação, e aí as pessoas vão ter que acabar se adequando, né? Sim. Vou pegar uma aguinha aqui. Kizzy, outra coisa, tu tem também, eu sei que tu trabalha com Feng Shui também, né? Assim, ó. Conta um pouquinho como é que é. Eu fiz o curso de Feng Shui. Porém, deixa eu contar uma coisa. Conte. Conforme eu fui fazendo o curso, eu fui vendo que eu não ia conseguir projetar 100%. Com os critérios do Feng Shui, entendeu?
Eu acho que o meu projeto ia perder um pouco da minha identidade, porque o Feng Shui tem algumas, digamos, limitações, sabe? Eu teria que, daqui a pouco, cortar um pouco as minhas asinhas, sabe? Então, foi algo que eu comecei a estudar, mas eu não consegui, assim, eu trabalho com isso e ponto. Eu acho que eu ia perder muito. Eu vi que eu ia perder muito a minha identidade criativa, ia me dar uma bloqueada criativa com a função do Feng Shui, entende? Então eu acabei pensando, quer saber? Eu não gosto de. Às vezes a gente tá tão muito limitado, às vezes na verba do cliente, às vezes na própria planta, sabe? Aí vem mais uma situação assim, porque o Feng Shui, eu acredito assim, ó, ou tu faz ou tu não faz, entendeu? Não adianta fazer Não adianta, metade. Uma diquinha ali, sabe? Uhum. Pelo que eu vi na escola que eu frequentei, elas são super sérias, então assim, existem blogueiras, sei lá, a Márcia Sensitiva fala os negócios, ela fala uma coisa, mas tem uma análise do terreno, da casa e do ambiente, e aí tem que se conversar tudo, sabe? Entendi. Aí tem várias questões, aí não adianta espelho no quarto não pode, por exemplo, na minha, que é uma coisa bem famosa até no Feng Shui, na linha que eu estudei, pode colocar espelho no quarto. Só não pode colocar espelho de modo que ele corte a cabeça fora. Então, por exemplo, assim, tu tem um roupeiro e tu tem a tua cama. Se o roupeiro não tá te duplicando completamente, se ele estiver pegando só daqui pra baixo, sabe? Como se estiver refletindo só o teu pescoço pra baixo, já não pode, entendeu? Aí eu pego, por exemplo, um apartamento pequeno, faço muito apartamento de 50 metros quadrados, 70 metros quadrados. Sempre uso espelho nas portas dos quartos, né? Pra dar aquela sensação de amplitude e tal. Sim. Aí, pelo Feng Shui, dependendo da situação, já não pode. Aí, sabe, eu comecei a perceber que aquilo... Ou eu seguia a regra, ou ia ser honesta com o Feng Shui, ou aí eu... não vou fazer, né? Agora, se vier um cliente, aí... eu quero fazer, vai ser 100%? Vai. Não, então tá. Entendeu? Aí tu tem todo esse conhecimento, então... Porque às vezes a pessoa até quer, mas aí tu começa a cortar e ela já não quer mais, entendeu? Sim. Isso acontece. Tem que ser alguém que tá disposto, sabe? E tu considera isso um diferencial? Ou já não é mais tanto assim? Qual é que são os diferenciais que tu percebe na tua profissão? Pra mim, eu não vejo que é diferencial, até porque eu não trabalho tanto com isso, né? São raros os clientes que realmente querem apostar nisso, né? Agora, chega muito cliente pra mim por causa da função da iluminação, né? Eu vejo que os clientes gostam muito da questão de funcionalidade ou do uso dos materiais, que as pessoas se agradam bastante, né? Chega muito cliente de indicação e isso deriva da função do atendimento também, né? Como eu trabalhei em loja, eu sou uma vendedora, entendeu? Então, né, tem questão de atendimento, assim, né? Sim, que é bem importante, né? Que é bem importante. E eu também costumo muito respeitar os limites, né, do cliente. Eu não vou ficar enchendo paciência do cliente se ele não tem dinheiro para comprar a tal luminária que tá no render. Se ele não tem... Cara, vamos ali no Mercado Livre, a gente vai achar uma que vai ficar bala e deu, entendeu? Até isso aí é uma coisa que facilitou muito de uns tempos pra cá, né? Porque a gente realmente acha quase tudo no Mercado Livre, né? Antigamente ficava bem restrito a lojas especializadas, assim, né? Sim. E aí essas lojas realmente têm um valor bem diferente do que tu acha na internet, né? Sim. E aí na internet também tu consegue coisa da China e tudo mais, que é uma qualidade tão boa quanto, né? Dependendo da loja, ela importou, né? Exatamente, o material vende lá mesmo. Né? Não, vamos se iludir porque né? Eu tenho clientes que eu já tô, por exemplo, na segunda casa, entendeu? Tem uma cliente que ela é assim, eu sempre falo, ai Deus, multiplica ela, porque ela é maravilhosa. E aí ela me
Eu tinha feito um apartamento pra ela e foi incrível, assim, porque ela botou pra vender, já vendeu, né? O apartamento ficou incrível. Ela morou lá 1 ano e meio, mais ou menos, já vendeu o apartamento, comprou uma casa. E ela me disse, Kizzy, dessa vez não vai ser que nem a outra vez. Eu tô sem dinheiro, mas eu quero que tu me ajude a fazer a sala e a cozinha. Tá. E aí eu fiz o projeto, era projeto e Mercado Livre, internet, procurei tudo. Depois a gente passa uma lista de compras pra ela e tudo baseado no preço. Porque ela quer, só que ela quer as coisas com mais economia. Então eu vou fazer isso, entendeu? E a gente nota que também parece que por conta da internet tu tem muito mais opções, né? Sim. Antigamente era uma coisa, era aquilo ali e não tinha da onde tu conseguir coisas diferentes, né? Hoje em dia tu consegue coisas muito diferenciadas, né? Pela internet, né? Sim. E tu tem clientes que já pesquisam por conta própria, já chegam pra ti querendo uma coisa específica, assim. Sim, tem alguns que são mais diretos. Mais ligados, assim, né? Mas eu acredito que o cliente tenha um limite para ser direto, né? Porque o que acontece? Às vezes o cliente quer chegar com um projeto pronto e o projeto dele não funciona. Aí começa micro-ondas lá em cima, não tem espaço para passar as coisas, né? Aí vai do teu lado vendedora de mostrar... Não, e o lado técnico, né? Eu mostro, cara, isso aqui não funciona. Tem clientes que dizem, eu já ouvi vários clientes falar, não foi nenhum nem dois. Olha, eu sou advogado, eu sou dentista, eu sei das minhas coisas. Tu faz o projeto, ele entende que é cada um no seu quadrado, né? Mas tem pessoas que elas são, assim, né? Elas acham que elas sabem fazer o projeto e tal, e elas querem só ver o render. Mas aí não, tem coisas que realmente não vão funcionar, né? Daí cabe a mim orientar. Daí é aquela coisa, quer fazer, faz, né? Mas eu orientei. Né? Sim. E aproveitando esse gancho, qual é o caso que mais te deu satisfação? O caso, digo, o cliente, né? O projeto que te deu mais satisfação de fazer, assim, que te deixou mais feliz. Meu Deus, tem vários, assim, vários. Mas um dos projetos, eu acho que, agora que tu me perguntou, o primeiro que me veio na mente... E como é engraçado, né? Quando tu tá começando, assim, e como é importante tu ter, lá atrás, tu ter tido um bom relacionamento com pessoas, no geral. Porque as pessoas, por mais que elas não saibam o teu trabalho, elas vão te indicar pela tua pessoa, né? E aí, teve um amigo meu, amigo que não tem nada a ver com a carreira, assim... que ele me indicou para a irmã dele. E a irmã dele, na época, tinha 32 anos e ela tinha ficado viúva fazia 6 meses. Ela tinha perdido o marido com um acidente de carro. E quando eu conheci ela estava num momento muito frágil, assim. E ela precisava da casa dela, né? Porque ela tinha ficado esses 6 meses junto com a mãe, porque foi bem difícil, assim. E agora a gente estava fazendo o cantinho dela. E aí tinha toda uma questão, né, de família do ex-marido e tal, de grana e tudo mais. E ela é, assim, ó, ela é uma pessoa grata, assim, uma pessoa muito... Ela me deu muito retorno positivo, foi muito bom, assim, trabalhar com ela, sabe? E aí, no final, quando eu vi que a gente conseguiu, com muita dificuldade, assim, tirar tudo do papel e deixar a casa dela, assim, pra ela começar uma vida nova. Depois, em seguida... Hoje ela tem um nenezinho, ela casou e tal. Eu já fiz a segunda casa dela. Foi muito gratificante, assim, pra mim. Eu adorei, assim, trabalhar pra ela. Mas eu tenho inúmeros, nossa, tem muitos clientes, assim, que... É engraçado que tem pessoas que dizem... trabalhar com pessoas, não sei o quê. Cara, trabalhar com pessoas é muito bom. Eu amo trabalhar com pessoas. Quanta gente boa eu conheci, sabe? E pessoas, assim, que eu aprendi com elas, né? Sim. Eu acho que essa profissão... tu consegue ter o retorno do cliente ali, né? Muito palpável, Sim. né? Porque tu faz o projeto, uma coisa que tu projetou, vai se concretizar ali. E aí tu vê a pessoa reagindo, né? Aquele projeto, né?
E eu acho que deve ser realmente muito satisfatório, né? Muito. Pra quem desenhou, bolou tudo aquilo ali, ver aquilo ali criando forma, né? Pronto depois. E o cliente ficando satisfeito, né? Deve ser muito gratificante, né? Teve uma das minhas... A primeira cliente, na verdade, que eu tive, assim, foi... Eu tinha feito um projeto para um marceneiro e ele vendeu o projeto para ela. E foi muito engraçado que foi naquele período que eu tava enlouquecida procurando questões da vida na internet e tal. E aí E aí nessas minhas andanças online eu ouvi falar sobre a ayahuasca. E eu... Que é isso, né? Que louco, deve vir uns artistas fazendo e tal. Nossa, eu quero fazer isso. E eu não sei por que cargas d'água eu fui comentar com a cliente que eu tinha conhecido, assim, pouquíssimo tempo. E aí ela disse, claro, guria, eu conheço, eu consagro há 5 anos. E eu fiquei chocada, né? Porque nunca tinha ouvido falar. E aí resolvi comentar com uma pessoa totalmente aleatória. E a pessoa falou que conhecia. Coincidentemente, conheceu. E aí depois a gente começou a frequentar junto as cerimônias e tal. Foi super enriquecedor, assim. Isso foi muito bacana mesmo. Foi bem legal. Mas assim, tem inúmeros casos, né? Os clientes são... E nessa questão mais espiritual, assim, como é que tu te considera, o que tu segue? Eu não sigo nenhuma religião. Já frequentei centro espírita, isso há um tempo atrás, mas aí acho que depois, quando tu vai expandindo, assim, né? Tu vai abrindo os horizontes, aquilo acaba ficando apertado, fica muito pequeno, né? Então, se eu for daqui a pouco usar um termo, assim, né? Digamos que eu sou espiritualista. Né? Eu respeito todas as religiões, mas eu não frequento nenhuma, né? Não... Mas tu te abastece com leitura, com vídeos, como é que é? Sim. Me abasteço disso. Me energizo com informações, né? Eu acredito que existe uma regra, assim, no universo. E tem um professor que eu sigo há muito tempo, o Hélio Couto, que ele fala que a gente acredita e debita com a vida, entendeu? Então, por exemplo, assim, que nem hoje eu falei pra uma amiga minha, tava mega feliz, né? Daí eu contei pra ela, compramos as passagens pra Nova York e tal, que eu falo pro Ricardo já faz tempo que eu queria passar meus 40 anos em Nova York. Essa era a meta, não me interessa, eu vou passar os 40 anos em Nova York, que vai ser em fevereiro do ano que vem. E aí eu contei pra ela, disse, amiga, tu faz uma doação, faz um negócio, doa alguma coisa pra alguém, que legal. Cara, não precisa me dizer pra eu doar, eu tô sempre no movimento, entendeu? Então daqui a pouco eu tô... Pelos créditos, ontem a coisa fluiu, entendeu? Eu tô sempre nisso, né? Então, por exemplo, as pessoas que trabalham comigo, né? Eu tenho um estagiário que mora no Mato Grosso e tem uma que mora em Porto Alegre. Os dois eu já levei pra viajar. Já levei os dois pra São Paulo. Porque, assim... em algum momento alguém fez alguma coisa por mim, entendeu? Então, assim, eu vejo que são pessoas que não têm condições, mas que estão fazendo arquitetura. Aí eu penso, cara, eles precisam ver como é que é, eles precisam sair da toca, né? O Pablo, por exemplo, mora no interior do Mato Grosso, né? A cidade dele diz que o prédio mais alto tem 3 pavimentos. E daí eu pensei, eu tenho que ajudar ele de alguma forma. Então, já que eu não tenho escritório físico, eu quero propor isso pra eles, né? Digamos assim, já que eu não me visto no escritório físico, eu quero conseguir fazer um retorno legal pra alguém, né? E aí a gente foi pra Casa Cor, passamos 3 dias em São Paulo e tal. A Júlia, que trabalha comigo também, no início do ano foi pra feira. Então, assim, é um movimento que eu faço e aí depois as coisas voltam, entendeu? Eu acredito muito nisso, sabe? Tu tem, então, a tua equipe tem esse rapaz do Mato Grosso, que é do Render.
Agora ele tá fazendo só o render. Tá. E aí os outros... E a Júlia, ela faz a parte do executivo. Ah, Toda a parte do e executivo. cada um no seu escritório. Cada um na sua casa. Na sua casa. É. E aí tem o Samuel, que é um serviço terceirizado e ele faz só medidas. Aí fechei com o cliente, eu contrato o Samuel. E o Samuel, ele faz medidas para vários profissionais. Eu conheci ele na época da Toda Skin, conheço ele há uns 10 anos já. E ele só faz medidas. O trabalho dele é impecável, assim. E vocês, então, são entrosados, assim, no trabalho. Tudo flui. Sim, sim. A equipe flui. Sim, sim. Que legal. E, Kizzy, me diz uma coisa. Quais são os teus projetos futuros, objetivos para os próximos anos? O que tu tem em mente, assim? Então... Esse ano surgiu um desejo, assim, agora no final do ano, surgiu um desejo forte de abrir um escritório físico. Então, ano que vem eu quero trabalhar para isso, né? Eu gosto muito de trabalhar em casa. Para mim é muito cômodo, assim. Eu tenho as minhas gatas, o Ricardo trabalha em casa também, a gente tem a nossa rotina de almoço e tal, academia. Tipo assim, eu vou pra academia às 3 da tarde, volto a trabalhar. Só que da mesma forma que é bacana, eu percebi que aquilo ali estava sendo uma zona de conforto, sabe? Então eu acabei, tô me movimentando para sair disso, né? Preciso sair disso. Então é um plano que eu tenho. Eu já fui muito workaholic. Quando eu trabalhava no hospital, assim, ó, eu fazia plantões de 18 horas. Aí eu dormia em cima de uma pia. Aí depois eu trabalhava mais 6 horas. Hoje eu sei o que eu tive, que tem um nome, né? Porque antigamente não tinha, mas eu tive um burnout. Aí eu fiquei afastada 1 ano e meio do trabalho. Porque eu fiquei ultra estressada. Até na época diziam que era depressão, mas hoje eu entendo o que era, porque a minha vida seguiu fora do hospital, eu só não conseguia estar lá, né? Mas, assim, eu tenho as minhas metas, mas eu não... A minha prioridade não é o trabalho. A minha prioridade é viver, ser uma pessoa cada vez melhor, sabe? Eu consegui viver, né? Tem pessoas que até se irritam com a gente, que a gente tira muitas férias. A gente tira 10, 10, 10, sabe? Mas assim, eu não vou viver pro trabalho mais, sabe? Eu já fiz muito disso, já me adoeci. Eu não quero sair dessa e... a Kizzy foi uma designer de interiores, incrível, não sei o que. Não, eu tô aqui pra outras coisas, né? Ser designer de interiores é um pedacinho dela, sabe? Não é só isso. Que legal. Que é importante, né? Mesmo, não é necessário, na verdade. A gente tem que ter essa noção de que a vida não é só trabalho, né? E tentar sempre buscar aquilo que nos dá prazer, satisfação, né? Tem que ter equilíbrio. Pra fazer valer a pena, né? É. Pra não ser só uma rotina estressante que realmente acaba fazendo com que a gente adoeça, né? Sim. Então tá, Kizzy, eu queria te agradecer e queria também te pedir para deixar os teus contatos, a tua rede social. Eu que quero agradecer, né? Foi muito legal. Muito obrigada pela oportunidade de a gente estar aqui conversando hoje. E aí, quem quiser me achar é @Kizzy Calduro Interiores no Instagram, no Pinterest também. E aí, por lá, o pessoal me contata via direct, a gente conversa. E eu tô aqui para ajudar e servir. Atende, então, Canoas e região, mas... Não, eu tenho projetos fora, né? Se precisar, dependendo da distância eu vou, dependendo da distância a gente faz online, isso é bem... hoje em dia é o de menos, né? Hoje em dia é o de menos. Maravilha. Então tá. Então, mais uma vez te agradeço e a gente vai ficando por aqui. Lembrando sempre para deixar o seu joinha, se inscrever no canal, né? Ativar as notificações e logo mais a gente vai ter mais entrevistas aqui no Estúdio Feed. Então a gente vai ficando por aqui. Tá certo?
Boa noite, então, para todo mundo e até a próxima.